Os Filhos da Anã, de Mauro Marcel, do livro A Cabeça do Objeto. Todo dia ela acordava e olhava-se no espelho, esperando que algo mudasse. Nada nunca muda, tudo permanece. As coisas apenas são o prolongamento de outras. Suas pernas minúsculas precisavam sempre de um apoio maior para subir na privada. Quanta dificuldade! Tinha que se preparar para as horas que se seguiriam. Subir na cadeira e alcançar de longe o teto da mesa, pular dali e começar a limpeza da casa. Era odiosa esta diária repetição. Mas pior seria não ter marido, não ter sonhos, não ter família. Um dia teria filhos. Tinha-os na mente. Uma escada crescente de crianças limpinhas, grandes, todas muito grandes. Não os queria iguais a si. Uma tosse, um pigarro, estava pronta para a vida. Vassoura, rodo, panos, lustrar, limpar, torcer, lavar, secar, guardar. No mercado as crianças a observavam com uma curiosidade medrosa. Não, ela não se incomodava com os olhares jocosos à sua estatura. Sim, é claro que antes se incomodava. Seus ossos jamais se desenvolveriam. Teria para sempre seu meio metro, ou pouco mais, como dizia o doutor. Estava condenada ao circo, à chacota, ao desespero de seu meio metro, ou pouco mais. Muita coisa. Mas superara. Era uma dona de casa engajada em suas tarefas. Lar, marido, família, tinha sorte. Nada a acrescentar, nada a retirar de sua pequena vida de mulher pequena. Tinha medo, é certo. Muito medo de perder seu esposo. Homem grande. 1,80 m de músculos, pelos, suor e masculinidade. Amavam-se muito e de todas as maneiras. É claro que algumas coisas seriam impossíveis ao casal devido à pequena estatura da mulher, mas seus orgasmos eram cada vez mais intensos e seu marido cada vez mais apaixonado. Engravidou. Seu filho de 10 centímetros nascera de apenas 2 meses e foi um triunfo da ciência sua sobrevivência. Nasceu contra tudo e sobreviveu. Nesse mundo gigante, contra todos. Sua mãe lhe costurava pequenos retalhos para reformar suas camisetas. Pequenos lenços de papel eram suas fraldas. O menor bebê do mundo teve logo um irmão ainda menor que a si. A dupla não frequentava a escola devido ao perigo de um atropelamento, ou mesmo uma queda, ou sabe-se lá Deus, o mundo anda tão perigoso. Até mesmo para os grandes, os pequenos que se virassem. As crianças facilmente perdiam-se em casa e eram encontradas pela pequena mãe nas dobras do sofá. Entaladas numa boca de garrafa, presas por engano dentro de uma gaveta, houve uma vez que o mais novo foi parar dentro da privada e por pouco não desceu com a descarga, quase afogado, por uma das visitas da mãe. Visitas que eram constantes depois de seu nascimento. Todos queriam ver a dupla de anões, muito anões. Os anões, mais anões do mundo. A mulher foi obrigada a amarrar as trompas por força de um decreto-lei criado pelo governo. Quando perceberam que outro nascimento de tal ordem seria um abuso às leis da natureza, às leis da genética, às leis, enfim. As leis. E mesmo apesar disso, um casal de gêmeos nasceu da senhora mãe Anã. 4 filhos moravam numa das gavetas, em harmonia. No mês seguinte, outro casal nasceu. A mulher não se preocupava com tais acontecimentos. Amava a todos seus filhos, os 6. Mas coisas estranhas começaram a passar por sua cabeça quando em menos de 2 meses deu à luz a outras 6 crianças, cada uma em um dia diferente. Escondia-os de todos e passou a sair menos de casa. Primeiro por opção, depois por não ter mais tempo restante em sua vida. As crianças exigiam muito e se doava cada vez mais aos pequeninos, bem pequeninos, com muito amor, muito carinho. E cada vez mais crianças nascendo e sempre mais gavetas ocupadas. A mulher passou a evitar o marido para tentar conter aquela enxurrada de pequenos, mas o marido era viril, sua resistência era parca. Toda noite de sexo resultava em 2 ou mais crianças, dependendo do vigor de seu amante na ocasião. No fim daquele ano, entrou em desespero.
Escondia de todos, inclusive do marido, a ninhada de crianças que se formaram em suas gavetas, depois em caixas de sapato, em malas debaixo da cama, em frascos de perfume vazios. Havia crianças em toda parte. Não conseguia mais nem lembrar os nomes de tanta gente. Nasciam cada vez mais rápido e cresciam lentamente como toda criança. Choravam como toda criança, mas elas eram tão pequenas que apenas a mãe conseguia ouvir seus ínfimos gemidos, gemidos que para ela eram gritos horrorosos de dor. Altos, agudos, intensos. Beirava o desespero a cada noite e entregava-se a tudo com uma desenvoltura feminina, viva, forte, intensa. Amava cada um de seus filhos mesmo não lembrando seus nomes. Amava-os. Quando seu marido descobriu, já era tarde para algo ser feito. A prole crescia a olhos vistos, estavam enormes, quase alcançavam o calcanhar do pai. Meninos e meninas escorregavam pelas cortinas e empilhavam pelo sofá e se organizavam toda manhã em frente à TV para assistir desenho animado. Trocavam cascudos e sopapos. O homem pisou na cabeça de dois e matou-os instantaneamente. A mulher continuava a parir muito. Teve um dia que parira 10. Guardava-os todos em gavetas, sapatos, caixas, buracos, armários, guarda-roupas, frestas, garrafas PET, malas, bolsas, sacolas. Não havia mais como esconder do mundo aquela procriação infinita. As crianças continuavam vindo, crescendo, desenvolvendo personalidade, costumes, métodos, medos, afazeres, saberes, dores, complexos, orgulhos, leituras, ponderações, vida. Organizaram-se em tamanhos diferentes. Os pequenos, os muito pequenos e os pequeníssimos, formando gangues dentro da própria casa, onde um defendia o outro de eventuais ataques oriundos de uma gangue rival. Relacionavam-se, casavam, divorciavam, se apaixonavam, enfim. Criaram um universo infinito dentro da finitude da casa da mãe Anã. O pai gigante era temido por todos. De todas as gangues, com seus pés enormes e assassinos, matava cada vez mais crianças, adultos, adolescentes. Os recém-chegados tinham pesadelos onde eram perseguidos pelas enormes botas daquele que não saberiam responder ser ou não seu pai. Não nutriam mais amor pela mãe. Esqueceram-se de onde vieram e a Anã esquecera quantos filhos parira. Inventaram, inclusive, uma religião de culto a um deus muito estranho. Pediam favores, ofereciam tributos, arrependiam-se aos seus pés e aceitavam seus desígnios. Durante muito tempo foi aceito por todos, mas um dia um deles resolveu inventar um novo deus, sendo seguido por outros numa minúscula e prolífica expansão religiosa, fundando uma nova mitologia. Algumas meninas, ao completar 18 anos, já se sentindo donas do próprio corpo, passaram a vendê-lo, criando assim uma zona de baixo meretrício dentro de uma das paredes da casa. Os fregueses eram outros pequenos que não se importavam em pagar por prazer, gozar por obrigação e seguir a vida, já que não havia outra opção. Foi quando um dos anões levou um tiro e morreu enquanto desfilava em um conversível de brinquedo com uma arma de chumbinho. Os amigos próximos do morto culparam os que moravam na gaveta de cima da cozinha, atacando-os com rajadas de colheradas e garfadas, recebendo em troca tiros e mais tiros de inseticida que havia sido retirado da despensa do banheiro. Logo, os grupos em conflito aumentaram. Os pais tentaram conversar, mas, distantes em tamanho, eram ignorados. Logo, descobriram que poderiam fazer alianças. Então, os grupos da cozinha se uniram aos grupos do quarto, enquanto os grupos do banheiro se uniram aos da sala. Algumas alianças se romperam, desfizeram-se e refizeram-se, até que um dia a mãe Anã decidiu mudar-se com seu marido, abandonando a casa e aquela constelação de guerras idiotas. Durante algum tempo ainda houve algum ruído. Depois de dias, uma nova explosão, gritos baixos e o silêncio. E naquela casa não houve mais sinal de crianças, da mulher ou dos sapatos assassinos, do velho pai dos filhos da Anã.